Muito feliz por poder compartilhar a palavra com vocês hoje. Eu quero dizer que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Na verdade, eu tenho 4. Todos os domingos de setembro, nós estamos iniciando agora uma série e eu vou falar sobre o Espírito Santo em todos esses domingos. E é lógico que cada domingo nós vamos tentar botar começo, meio e fim, mas tudo vai fazer muito mais sentido junto do que faria somente separado. Então, em primeiro lugar, quero te encorajar a não perder os cultos e as ministrações. Segundo lugar, que a gente possa criar um ambiente de resposta a Deus, porque eu creio que as águas estão subindo. Nós estamos vivendo um tempo de visitação de Deus e eu quero que você fique bem, mas bem sensível para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu quero ler os versículos 7 e 8, mas seria bom que você deixasse aberto esse texto, porque daqui a pouco eu vou ler outros versículos do capítulo. Mas os versos 7 e 8 serão aqui o nosso ponto de partida. E eles dizem o seguinte: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu vou repetir a pergunta do verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O tema da minha mensagem hoje é o ministério do Espírito. Com a expressão ministério, essa palavra no grego, diaconia, fala de serviço, fala de trabalho, fala de missão, fala da obra que o Espírito Santo tem. Mas é interessante observar a maneira como o apóstolo Paulo constrói a ideia que ele vai apresentar aqui. No verso 6, que nós não lemos, ele diz que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz assim, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele está falando de letra de um lado e Espírito de outro, ele está destacando a lei ou a velha aliança de um lado, e ele está falando da graça e da nova aliança do outro. E há uma ideia de contraste, de comparação. Quando ele fala que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele está fazendo uma alusão aos 10 mandamentos. E por que é chamado de o ministério da morte? Ou porque ele diz a letra mata. Quando ele fala da letra, ele está falando da letra da lei. Eu tenho visto muita gente interpretar errado essa expressão. A letra mata eles usam para dizer não vou estudar a Bíblia, não vou estudar teologia, conhecimento faz mal. É lógico que uma atitude errada com o conhecimento pode ser prejudicial. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que a ciência incha. Para alguns, os caras ficam metidos quando começam a achar que sabe alguma coisa. Mas o camarada que escreveu isso era de um conhecimento profundo. O apóstolo Pedro, se referindo a Paulo, fala da sabedoria que lhe foi dada. E ele diz, o qual nas suas epístolas abordam pontos difíceis de entender. Eu brinco que se era difícil para Pedro, imagina para nós. Então Paulo não está falando contra o conhecimento. A expressão a letra mata. Você precisa pegar então toda a teologia de Paulo, as declarações principalmente de Romanos. Ele diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Ele está falando de Adão. Ele diz, mas a morte reinou de Adão até Moisés. Qual o diferencial em Moisés? Em Moisés nos foi dada a lei. Ele diz, quando o mandamento foi dado, aí definitivamente nos matou. É por isso que ele está chamando de ministério da morte. Por quê? Ele diz, eu não teria conhecido o pecado se a lei não colocasse diante de mim limitações. A lei tinha um propósito quando foi dada. E ela servia muito mais para trazer um diagnóstico do problema do homem do que oferecer a cura. A cura seria dada por meio da graça. Em Romanos 8,3, Paulo diz, o que for é impossível à lei pela fraqueza da carne, Deus fez enviando seu filho. Ou seja, a lei tinha limitações. E uma das suas limitações é que ela não mudava a vida de ninguém. Pelo contrário, ela só trouxe uma consciência de que éramos pecadores, tínhamos uma natureza pecaminosa. E a lei, ela apontava profeticamente não só dizendo que viria o Messias, não só quem ele era e qual seria a sua obra, mas ela tinha o papel de realçar a natureza pecaminosa. Então, quando ele está usando a expressão a letra mata, ele está dizendo a vida que Deus tinha para nós não foi nessa antiga aliança. Ela é experimentada agora no ministério do Espírito.
E ele resume a nova aliança nessa frase: o ministério do Espírito. Isso precisa nos dar uma ideia, uma percepção da proeminência do ministério do Espírito Santo na nova aliança. A ponto de tudo o que Deus tem para fazer aqui e agora. É aqui e agora que Ele está resolvendo de fato as coisas. E Ele chamar isso tudo de o ministério do Espírito. Isso nos dá uma outra perspectiva, uma outra capacidade de entender a importância do seu trabalho. Eu quero hoje chamar a sua atenção para a importância do ministério do Espírito Santo, da obra que Ele veio fazer e realizar. Nós precisamos nos questionar: o que é esse ministério, essa missão que foi dada a Ele? Qual é a sua importância? O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando nós podemos dizer que a igreja está oficialmente inaugurada e agora o evangelho passa a ser pregado com poder a partir desse episódio, a primeira mensagem oficial que nós temos da história da igreja, ela não apenas comunicava a salvação em Jesus. Ela é o que na perspectiva teológica a gente chamaria e classificaria de uma mensagem apologética. Pedro se levanta e ele defende a doutrina do Espírito Santo. Para aquela multidão atônita, vendo aquele povo falando em línguas, não apenas uma coisa desconexa, a Bíblia diz: muitos os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Para essa multidão atônita, alguns estão zombando, dizendo: esses homens estão bêbados. Pedro levanta, em Atos 2,15, ele diz: esses homens não estão bêbados, sendo ainda 9 horas da manhã. Ele está dizendo: gente, convenhamos, não deu tempo de ninguém encher a cara ainda, às 9 da manhã. Ele diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele vai resgatar uma promessa do Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E ele se levanta para dizer: a promessa se cumpriu. E ele está defendendo a obra do Espírito Santo numa perspectiva bíblica e teológica. Porque essas coisas precisam ser ensinadas, precisam ser devidamente apresentadas, para que isso dê sentido e direção à nossa fé. Por conta disso, e obviamente querendo ajudar vocês a dar a devida resposta prática para Deus, nós vamos investir nesses 4 domingos, falando a respeito da pessoa, da obra do Espírito Santo e da responsabilidade que nós temos de interagir devidamente com Ele. Hoje eu quero começar destacando a importância do seu ministério, do ministério do Espírito. E a primeira coisa que eu quero enfatizar, meu primeiro tópico, que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto, é o foco da nova aliança. Nós falamos que ele está fazendo um contraste entre lei e a graça. Ele vai buscar Moisés, que é o ícone da comunicação e da revelação da lei. E ele fala que quando Deus entregou a lei a Moisés, ele manifestou glória. Ele não está se referindo apenas ao episódio de Êxodo 19 e 20, quando o povo que saiu do Egito para no Sinai, no Horebe, e a glória de Deus manifesta. O povo ficou assustado com os relâmpagos, vozes, trovões, o som da buzina, a nuvem escura no monte, o fogo. E a Bíblia diz que eles falam para Moisés: que Deus fale com você e você repassa para a gente. Moisés passa 40 dias na presença de Deus, onde descobre que o povo tinha feito bezerro de ouro. E o homem que o livro de Números chama de o mais manso do mundo pega as tábuas da lei, que o próprio Deus tinha feito, o próprio Deus tinha escrito, e ele arrebenta elas no chão. Para mim ele está dizendo para Deus: não brinco mais. Não tem condições da gente levar esse povo a sério, não com esse comportamento. Deus chama Moisés para mais 40 dias, na nuvem da glória. E dessa vez, quando ele desce, só que Deus diz: agora quem faz as tábuas é tu. Você vai restituir as minhas que você estragou. E agora quando ele sobe com as tábuas e Deus comunica todo o conteúdo, ele desce. Nessa segunda vez, o rosto dele está brilhando de uma forma assustadora. Era uma manifestação da glória de Deus. Mas Paulo está dizendo que essa glória desvanecia. Aliás, ele vai dizer nos outros versículos adiante, que nós não lemos, que esse é o motivo pelo qual Moisés põe um véu no rosto. Que ele não queria que o povo visse que a glória estava sumindo. Porque aquela glória que ele experimentou era extraordinária, mas não era permanente. Ela sumia, ela desaparecia. Cada vez sumia, Moisés voltava lá para a presença de Deus, para o lugar da tenda do encontro, para dar um refil, uma recarga na glória. Aí ele voltava com o rosto aceso de novo, mas quando começava a apagar outra vez, ele cobria. Agora o apóstolo está dizendo:
Se o ministério que promoveu morte e não vida, que era apenas uma preparação do que nós estamos vivendo agora, já tinha glória. Ele está dizendo para a turma, vocês têm noção da glória que está disponível hoje. Então toda a construção ela é feita em cima do contraste. Tanto que no verso 18, o apóstolo Paulo vai fazer a seguinte declaração: e todos nós, com o rosto descoberto. Por que ele está usando essa frase? Porque ele vai dizer, Moisés cobriu o rosto com o véu. Ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo, agora nós temos o que não tinha antes. Antes agora, a glória era passageira, transitória, desvanecente. Ele diz, agora não some. Mas não é só que antes era passageira e agora é permanente. Ele diz agora, além de não sumir, melhor do que só ser permanente, ela é progressiva. Quando a Bíblia diz que Deus vai nos transformando de glória em glória, isso me sugere os degraus de uma escada. É um nível de glória aqui, é outro nível de glória, e depois mais outro, e depois mais outro. É uma glória progressiva, é uma glória cada vez maior. E como essa glória se expressa? Nos transformando na imagem do Senhor. O cerne da obra e do ministério do Espírito se chama transformação. A lei, em contrapartida, não transformava ninguém. Hebreus capítulo 7, verso 19 diz o seguinte, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não só não aperfeiçoou ninguém, como não aperfeiçoou nada, coisa nenhuma. Hebreus capítulo 9, verso 9, se referindo também aos ritos cerimoniais da lei, a Bíblia diz que eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, a lei, ela funcionou como uma espécie de diagnóstico. Mas imagina um raio-x que o ortopedista pediu. Ele revela o problema, seu camarada quebrou ou não o braço. Mas é só um diagnóstico. Não é a implementação do processo de cura, de colocar no lugar, de imobilizar. A lei só tinha o papel do diagnóstico. O homem é pecador e não resolve o seu problema, mas não transformava. Quem traria transformação era a finalização do processo da obra de Deus em Cristo, que seria viabilizada no tempo da graça, a nova aliança em que vivemos, que é chamada de o ministério do Espírito. Aqui nós temos transformação. Mas não é a transformação qualquer. Nós precisamos entender que isso é o cerne do evangelho que cremos e pregamos. Que o homem não apenas seja transformado, mas seja transformado progressivamente no quê? Na imagem do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 29. Diz que aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou, ou seja, destinou de antemão. Para quê? A fim de que sejam conformes à imagem de seu Filho Jesus. Esse é o plano que Deus tem para cada um de nós. 1 de João 2,6 diz, quem diz estar nele, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 2,21 diz, ele nos deixou exemplo para que a gente siga nas suas pegadas. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele segue sendo o padrão, a referência. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios 4,13, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, verso 49, Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, do homem terreno, uma referência ao primeiro Adão, assim também traremos a imagem do homem celestial. Todo o evangelho aponta numa direção. Qual é o grande projeto do Deus que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, nos transformar na imagem de Jesus? E quem é o responsável por nos levar a esse lugar? O Espírito Santo. Então, se o cerne do projeto de Deus é a transformação na imagem de Jesus, e é o Espírito Santo que viabiliza isso, a pergunta é, como não dar valor e importância ao ministério do Espírito? Mas a transformação na imagem do Senhor é o produto final, é o alvo a ser alcançado. Para chegar lá existe um processo que envolve várias etapas, e elas começam quando eu e você ainda éramos ímpios, antes da conversão. Quais são as primeiras coisas que alguém precisa para vivenciar a conversão e o novo nascimento? É só olhar para a pregação de Jesus em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tudo começa com arrependimento e fé. É responsabilidade do homem tanto se arrepender como crer. Tanto que Jesus prega usando o imperativo. Arrependei-vos e crede. Então, o homem é responsável pelo arrependimento e pela fé. Isso não significa que Deus o deixou sozinho e que ele não ofereça recursos que colaborem no processo.
Romanos capítulo 2, por exemplo, diz a partir do verso 5 que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então existe um favor de Deus, recurso sendo liberado, que vai nos ajudar a isso. Mas em João, no capítulo 16, no verso 8, falando do Espírito Santo, o próprio Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se por um lado eu tenho a responsabilidade de ceder ao arrependimento, o Espírito Santo o tempo todo vai estar fomentando, e se encontrar em mim espaço, ele vai trabalhar para ganhar terreno nessa área. Quem está entendendo? Eu também tenho a responsabilidade de crer, mas em 2 Coríntios 4,13 ele é chamado de o Espírito da fé. Isso significa que ele também trabalha para que essa minha disposição de crer seja fortalecida, turbinada com os recursos que são oferecidos pelos céus. Ou seja, ele está envolvido em todo o processo que nos guia à conversão. Quando chegamos na conversão, e eu gosto da linguagem de Jesus, que chama isso de novo nascimento. Em João, no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemo, se alguém não nascer da água e do Espírito. Alguém pode falar, não, ele está só falando que no novo nascimento é o nosso espírito que é recriado. Ok, Tito capítulo 3, versos 5 e 6 diz o seguinte, falando de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Regenerar significa gerar de novo, ou seja, novo nascimento. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como é que nós nascemos de novo? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Então ele não apenas está nos ajudando na preparação do arrependimento da fé, mas no momento da experiência de conversão, ele está presente, executando a obra do novo nascimento. Então nós nascemos de novo, está tudo pronto e resolvido? Não, agora tem todo um processo transformador que nos leva a se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. O nome que damos a isso, usando a nomenclatura bíblica, é santificação. E para isso, eu e você ainda precisamos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, de 16 a 18 diz, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, outras traduções dizem, andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, presos e confinados naquele lugar onde não existe transformação. Então ele não apenas trabalha o arrependimento e a fé, nos leva à conversão, ao novo nascimento, mas ele trabalha todo o processo de santificação e de vitória sobre o pecado e sobre a carne, enquanto seguimos em direção ao alvo, que é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas enquanto ainda estamos sendo transformados, o Deus que não esperou que nenhum de nós ficasse primeiro perfeito para nos usar depois, ele pede que a nossa salvação, que estamos vivenciando e desenvolvendo, que ela seja compartilhada, que ela seja transbordada. E ele conta conosco para que a sua mensagem seja pregada, para que outros sejam alcançados, incluídos no reino de Deus. Mas para que a gente possa servi-lo, nós também precisamos da ação do Espírito Santo. E é num momento como esse que temos que lembrar da declaração de Jesus em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, até para me servir, para trabalhar para mim, vocês precisam do Espírito Santo. Então a pergunta não é se a obra do Espírito Santo é importante. Ela na verdade é vital, ela é essencial. A pergunta é, podemos alguma coisa sem ele? E a resposta é não. E nós precisamos entender o nível de importância dessa obra. Porque em todos os seus processos ela nos guia para o cerne, para o foco da nova aliança, que é viver transformação. Além disso, a segunda coisa que eu quero destacar para que a gente reconheça a importância do ministério do Espírito, é que uma experiência com o Espírito Santo, nunca foi, nem no ensino de Jesus, nem dos apóstolos, nunca foi opcional. Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler os versos 16 e 17. Jesus diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Algumas traduções dizem ajudador. A fim de que esteja com vocês para sempre. Eu vou pedir a gentileza de você repetir essa frase comigo. Diga, a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus segue e diz, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem? Porque ele habita com vocês. Ele está pertinho aqui. Mas Jesus diz, e ele estará em
Ou seja, do lado de dentro. Daqui a pouco Jesus está anunciando, as coisas vão mudar. E Ele estará em. Em significa do lado de dentro de vocês. Eu não vou falar sobre isso ainda hoje. Esse assunto para as próximas ministrações. Mas eu lembro que olhando essas palavras de Jesus, e eu comecei a prestar atenção nisso ainda adolescente. Então não era só imaturidade bíblica, falta de entendimento, né, teológico, era até de maturidade para a vida. E a sensação que eu tinha numa leitura que era emocional, é que o Espírito Santo era uma espécie de step. O que eu quero dizer com step? Jesus está dizendo, gente, eu vou sumir um tempo. Porque se você olhar o contexto, João 14, Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu fui preparar lugar, eu volto a buscar vocês. Então o que ele está anunciando? Eu vou me ausentar um tempo. No verso 18, que é depois do texto que eu acabei de ler, Jesus vai dizer assim, não vos deixarei órfãos. Então ele está dizendo, não é abandono, é temporário. Ele diz, na minha ausência eu já pedi ao Pai um outro Consolador. Então alguém vem segurar a onda. E ele está se referindo ao Espírito Santo. Então eu pensava assim, já que Jesus vai embora, e a gente não vai poder tê-lo pessoalmente, ele vai deixar esse tal do Espírito Santo aí, para o negócio funcionar. Mas na minha cabeça era quase tipo o step. O que eu quero dizer com o step? Já passei por essa fase quando solteiro. Infelizmente alguns já passaram por essa fase enquanto casados. Essa fase eu digo que tem a ver lá com o começo, quando a gente é garoto e dá valor a coisa que não precisa. E aí eu vejo uns caras que já são casados, ou seja, o cabeça do lar. Mas em vez de funcionar como cabeça governo, é um cabeção. Por quê? Ele bota não sei quantos R$1.000 em roda esportiva no carro, enquanto está faltando coisa básica dentro de casa. Mas o que é interessante, que mesmo fazendo essa façanha de não dar tudo que a família precisa para ele ter aquilo que ele quer, ninguém investe em 5 rodas. O jogo normalmente são 4. Porque nós não estamos nem aí para o step. O step não vai aparecer. Salva um carro ou outro, a maioria fica guardado, escondido no porta-mala. Se tiver que usar, é só uma situação emergencial, curta e breve, até que as coisas se resolvam. Na verdade, quando falamos do step, nem o pneu é lá essas coisas, que dizia a roda. Então na minha cabeça eu pensava no Espírito Santo meio como um step. Então Jesus está dizendo, ó, já que eu estou indo, vocês vão ficar sem ninguém até que eu volte. Vocês não vão estar totalmente desguarnecidos. Essa era a minha leitura. Um dia Deus usa as palavras do próprio Jesus para me corrigir. Em João no capítulo 16, eu vou ler o verso 7, depois do 12 a 13. Nosso Senhor diz, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Falei, pera. Conversa é essa, Jesus? É melhor para nós que o Senhor vá embora daqui? Jesus está dizendo sim, porque se eu não vou, o Consolador não vem. Então, olha a ordem ou a perspectiva que Jesus está apresentando as coisas. Jesus está dizendo, o Espírito Santo não vai vir porque eu estou saindo. Eu tenho que sair para que ele venha. E para vocês, é melhor que ele venha. Logo, nós não podemos imaginar que o que estão enviando é um step que vai baixar o nível. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus não diz só que o Espírito Santo ia baixar o nível. Aliás, a palavra outro, no original grego, é outro igual em qualidade, do mesmo nível. Ele não está falando de ninguém que seja inferior. Mas nos versos 12 e 13, olha o que Jesus fala, e aí vai fazer sentido a declaração do 7, é melhor para vocês que eu vá. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus diz, presta atenção, tem umas coisas para descarregar, que nem eu dou conta de entregar e nem vocês têm condição de suportar. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai além de todas as limitações minhas e de vocês. E ele vai comunicar a verdade de uma forma e de um nível que ela vai penetrar profundamente em vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não veio só manter o nível, ele veio para subir o nível. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, as pessoas desmerecem demais a importância da obra do Espírito Santo. Outro dia alguém me falou, Subirá, eu acho que você supervaloriza. Eu falei, aprendi com Jesus. Foi ele que disse, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha, que é melhor para nós. Você acha que ele está valorizando ou não? Aliás, em Mateus, no capítulo 12, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, se vocês blasfemarem contra mim, o Filho do Homem, a gente se resolve, dá para perdoar. Se blasfemar contra o Espírito Santo, deu ruim para sempre. Não haverá perdão nem nesse mundo, nem no vindouro. Jesus não está apresentando o Espírito Santo como uma pessoa melindrosa, que não consegue perdoar como ele. Nós vamos falar sobre isso ao longo do mês.
Jesus está mostrando que existe algo tão vital na pessoa e na obra do Espírito Santo que quem desconecta daqui está perdido. Nós precisamos entender a importância da sua obra, porque sem a valorização da sua obra, nós nunca buscaremos ou nos exporemos aquilo que Ele tem para fazer em nós, como deveríamos fazer. Em Lucas 24, 49, ainda falando de Jesus, agora Ele já morreu, ressuscitou, está comissionando os discípulos a pregar pelo mundo. Ele diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, Ele está falando de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Esse é o finalzinho do último capítulo do Evangelho de Lucas, quando inicia o livro de Atos, que foi escrito pelo mesmo Lucas. Aliás, a gente brinca que é o tomo 2. Ele escreve para o mesmo Teófilo, tanto o Evangelho dele como o livro de Atos. Lucas começa exatamente onde parou. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Falando agora de Jesus ressuscitado, que por espaço de 40 dias aparece aos seus discípulos, orienta eles nas coisas concernentes ao reino de Deus. Eu gosto de dizer, calibra a doutrina deles. O texto diz assim: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus diz: ninguém arreda o pé daqui, ninguém vai a lugar nenhum. Não ouse fazer nada nem do que eu mandei, antes de serem revestidos do poder do Espírito Santo. Nenhum de vocês vai poder fazer nada sem Ele. E diz: essa é a promessa do Pai. Eu vou garantir que ela se cumpra. E vocês precisam entender que essa provisão precisa ser experimentada para que a obra de Deus seja realizada. Quem está entendendo, diga amém. Então não é só o ensino de Jesus nos dias do seu ministério terreno, não é só o que Ele falou depois de ressuscitado, mas ainda com seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Depois que Ele foi elevado às alturas, assentou-se à direita de Deus. Nós temos um episódio narrado no livro de Atos que é atribuído à palavra de Jesus. O próprio Senhor Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco. A conversão do que viria a ser o apóstolo, a conversão de Paulo é inquestionável. A Bíblia diz em Atos 9:9 que o cara fica 3 dias trancado num quarto, sem comer nem beber. Gente, para quem já fez jejum, sabe que os primeiros 3 dias são os piores. Principalmente se você pegar assim no repente, sem preparação. É aquela fase da limpeza, da desintoxicação do corpo. Agora, se você pelo menos está ingerindo muita água, você ameniza o processo. Agora, jejum sem água, absoluto, total, como a gente diz, é o mais austero tipo de jejum. Como diz uma moçada aqui da igreja, é punk, pastor. É hard, é pesado. Agora, o cara acabou de converter, está 3 dias no jejum mais severo de todos, orando, trancado num quarto. Eu não tenho dúvida de que esse cara teve um encontro com Deus. Só que enquanto Paulo está aqui, orando, Jesus aparece para um outro discípulo chamado Ananias. E na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria versão, na verdade essa aqui é a versão mineira, Jesus fala para Ananias mais ou menos assim: Ananias, eu preciso de você. Eis-me aqui, Senhor. Ele diz: tem um servicinho. Preciso que você vá na casa de fulano, lá na rua tal, e que você procure por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Quando Jesus fala isso, o Ananias interrompe ele. Eu não sei o que é conversar com Jesus numa visão aberta assim. Eu fico pensando, o cara tem que ser meio abusado para interromper Jesus. Ele olha para Jesus e diz assim: não é flor que se cheire. Nós dois sabemos que ele veio para perseguir o teu povo aqui, está botando a turma na cadeia, está matando gente. É encrenca, Senhor. Eu imagino se a gente fosse falar as coisas na linguagem contemporânea dos brasileiros, talvez Jesus, pelo menos na descrição do meu relato, falaria mais ou menos assim: sabe de nada, inocente. Já apareci para ele, eu mesmo ganhei o cara. Fico imaginando o queixo cair de Ananias. Ele falou: ele está trancado 3 dias, orando, jejuando. E ele viu um homem, Ananias, entrar e pôr as mãos sobre ele. Você já mostrei que você vai, então agora você tem que ir. Eu quero que você leve para ele uma mensagem. Diga para ele que ele não vai pregar só para os patrícios, compatriotas dele, os judeus. Ele vai pregar para os gentios, ministério mundial, internacional. Eu vou colocá-lo como testemunha diante de reis, de governantes. E o cara sai pegando fogo para a palavra profética. Quando ele chega, olha o que ele explica para Paulo. Em Atos, capítulo 9, 17, está o registro. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão,
o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou. Para quê? Para que indicativo de propósito? Para quê? Número 1, você volte a ver. A Bíblia diz que desde a visão de Jesus ele não enxergou mais nada, ficou todos esses 3 dias sem ver. Foi guiado àquela casa pela mão por alguém. O Senhor me mandou aqui para impor as mãos, para que número 1, você volte a ver. E número 2, fique cheio do Espírito Santo. Agora pensa comigo, Jesus, o cabeça da igreja, está dizendo a Ananias, eu apareci para ele, eu ganhei o cara, eu dei um propósito extraordinário. Na verdade eu escolhi ele antes do nascimento, lá no ventre da mãe, eu já tinha determinado fazer essas coisas. Agora que elas começaram a acontecer, é importante que você, Ananias, toda a igreja saiba de algo. Não adianta ele ter o nível de conversão que teve comigo aparecendo para ele. Não adianta ele ter o nível de resposta de consagração que ele está tendo, orando e jejuando de cara esses 3 dias. Esse camarada precisa ser cheio do Espírito Santo. Depois de me encontrar, Ananias, prioridade 0, não é nem a número 1, vamos chamar de 0. Ser cheio do Espírito Santo. Agora, honestamente, nós vamos tentar ousar sustentar uma teologia que colide não só com a Escritura, mas com os mandamentos do próprio Senhor da igreja. Como nos tornamos uma igreja que desvalorizou tanto a obra do Espírito Santo? Eu sei que eu estou generalizando e isso é injusto com alguns, mas ameniza, chega a ser injusto por nível de bronca que outros tinham que levar. Porque nós temos brincado com o Espírito Santo como se fosse algo opcional, quando ele na verdade é essencial, é vital para que a gente experimente tudo aquilo que Deus tem. Agora a pergunta é, além de Jesus, como a igreja, como a liderança que ele levantou desde o início, como os apóstolos e profetas que ele mobilizou para estabelecer os fundamentos da igreja e da doutrina do Novo Testamento, como é que eles criam e agiam? O apóstolo Pedro, na primeira pregação em Atos 2, eu não sei se ele não terminou fazendo apelo ou se interromperam ele antes, mas alguém pergunta, o que é que nós vamos fazer com isso tudo que você está falando? E Atos 2, versos 38 e 39, mostra que Pedro responde assim, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aí a gente pensa, glória a Deus, aleluia, é isso. Arrepender, converter, batizar em nome de Jesus, ser perdoado, vida zerada para recomeçar, é tudo? Não. Ele depois dizer, sejam batizados, recebam, a remissão dos pecados, ele diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ele diz na sequência, depois de arrepender, crer, confessar publicamente a fé e ser perdoado, qual é o próximo passo? Receberão o dom do Espírito Santo. Aí ele enfatiza, logo depois de dizer que receberíamos o dom do Espírito Santo, ele diz, porque a promessa do Pai que Jesus garantiu, porque a promessa que ele mesmo citou de Joel 2:28, e acontecerá depois, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele diz, porque a promessa é para vocês. Você pode dizer isso comigo? Diga, a promessa é para nós. Ele continua, e agora uma palavra aos pais, aos que sonham com isso, futuros pais e mães. Ele diz, a promessa é para vocês e para os seus filhos. Diga comigo, a promessa é para os meus filhos. Ele continua, pastor, mas o senhor está falando para a gente dizer para nós, nossos filhos, mas ele está falando para os judeus daquele dia. Ok, ele continua e diz, para todos os que ainda estão longe, não só longe de Deus, mas longe geograficamente, longe no tempo, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Inclusive, essa galera toda que está nos cultos de hoje, na cidade de Curitiba, Brasil, mais de 2000 anos depois. A promessa é para todos os que Deus ainda iria chamar. A promessa é para cada um de nós. A promessa é não só para cada um de nós, é para as nossas casas, é para os outros que ainda serão salvos. Porque se existe um plano inegociável que Deus tem no pacote, no combo da salvação e da redenção, é que o Espírito Santo seja desfrutado e experimentado. Atos capítulo 8 nos mostra que Filipe, fugindo da perseguição, acaba pregando o evangelho em Samaria. A igreja tinha negligenciado a ordem de Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém e Judéia, mas também lá em Samaria e nos confins da terra. Não foram. Na hora da perseguição, eles acabam fazendo missões acidentais, não intencionais. Enquanto estão fugindo para salvar o couro, começaram a pregar o evangelho em outro lugar, o evangelho está expandindo, e Samaria vive um avivamento. Nesse avivamento, tem gente sendo curada, liberta, o povo está se convertendo, a Bíblia diz que havia grande alegria na cidade, as pessoas estão sendo batizadas. E alguém leva a notícia para os apóstolos que não fugiram de Jerusalém.
Atos 8, 14 a 17 diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Eu vou fazer um comentário aqui que daqui a pouco eu explico, só a diretoria. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então para pensar. A notícia chega em Jerusalém, Samaria recebeu a palavra. Os caras, glória a Deus, aleluia. Está convertendo gente pra caramba. Sinais, prodígios, está um avivamento. Glória a Deus. E olha, o povo está sendo batizado em peso. No quê? Por enquanto só nas águas. E não no Espírito Santo. Parece que ninguém teve a experiência lá não. O que os apóstolos fazem? Mas vão ter. Porque a prioridade zero depois do encontro com Jesus é um encontro com o Espírito Santo. Paulo se refere a 3, não só da equipe dos 12, mas de todos os demais que compunham a liderança da igreja em Jerusalém, entre apóstolos e presbíteros. Paulo se refere a 3 que ele chama de as colunas da igreja. Entre os 3 estão Pedro e João. O terceiro é Tiago, irmão do Senhor, que viria se tornar o grande líder da igreja em Jerusalém, depois de Pedro. Pedro e João, por isso que eu brinquei, só diretoria. Eles pegam o que eles têm de melhor no time e dizem, vamos mandar os melhores, os caras que estão voando alto aqui em Deus. E o povo chega lá e começa a focar na próxima necessidade básica, essencial, para qualquer um que já converteu. Prioridade zero, ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 19, versos 1 e 2. Agora estamos falando das viagens missionárias de Paulo e estamos falando de muitos anos depois. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, outra tradução diz, alguns que se intitulavam discípulos, perguntou-lhes. Primeira pergunta. Primeira do checklist. Isso precisa revelar algo para mim e para você. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês estão dizendo que são discípulos, vamos lá. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Do lado de cá os caras respondem, nós nem ouvimos falar que existe esse tal do Espírito Santo. Quando essa turma responde que não só não recebeu, mas não sabe nem do que Paulo está falando, a partir do verso 3, que nós não lemos aqui, a nova pergunta de Paulo é, no que é que vocês foram batizados? Por que a próxima pergunta de Paulo é, no que é que vocês foram batizados? Gente, vamos lá, vamos pensar. Paulo está dizendo, eu não reconheço o evangelho que os levaria a Jesus e não os introduziria a pessoa do Espírito Santo. Me explica o que é que pregaram, que batismo é esse, o que é que rolou, porque não está fazendo o menor sentido para mim essa história ter sido vendida tão incompleta. Os caras dizem, não, nós somos batizados no batismo de João Batista. Eu acho que agora era a hora do Paulo falar, sabe de nada, inocente. João Batista anunciou o Cristo que viria. O próprio João Batista disse que quando o Cristo viesse, ele já veio. Ele viria com o seu próprio batismo nas águas e no Espírito Santo. Ele já veio, vocês ainda estão no batismo de João? Paulo diz que quer saber, vão começar tudo de novo. Leva todo mundo para a água. Batiza todos eles em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, e cada um deles, cada um, foi cheio do Espírito Santo. Passaram a falar em línguas, a profetizar. Foram cheios do Espírito Santo. Como os apóstolos tratavam a prioridade zero? E não é apenas olhar alguém converteu, vão mudar. Até para reconhecer se converteu mesmo. Às vezes eles olhavam, Deus fez. Quando o apóstolo Pedro estava orando em Jope, ele tem uma visão. Deus diz para ele, não chame de impuro o que Deus purificou. Ele está lá tentando entender o que é essa visão, o que é essa coisa doida, que não me faz o menor sentido. De repente o Espírito Santo fala com ele, alguns homens estão aí na porta e te procuram. Vai com eles. Sem nada duvidar. Ele não tinha campainha, não tinha interfone, não tinha nenhum tipo de comunicação telefônica ou de internet para avisar, estamos chegando. Mas o nível de comunicação do sobrenatural que esses caras viviam, desculpa, esse assunto para as próximas mensagens, era fora de sério. O Espírito Santo fala com ele, vai com eles, nada duvidando, e ele vai. Mas ele nunca teria ido se não fosse a visão e um comando claro. Porque a cabeça de Pedro ainda funcionava nos termos da lei de Moisés, que proibia o judeu ter contato com o gentil. Mas Jesus mandou eles serem testemunhas para os confins da terra. Como é que eles não iam ter contato? Mas eles ainda não estão entendendo a inclusão dos gentios.
Então ele chega e fala, olha, para mim nem é permitido estar aqui, mas já que Deus mandou, eu resolvo o problema depois. E Pedro começa a pregar sobre Jesus. E o Espírito Santo caiu sobre todo mundo. Pensa na mensagem que não terminou, que não deu tempo de fazer apelo. E a Bíblia diz que os judeus que foram com Pedro, o time da circuncisão, eles ficaram maravilhados. Porque a Bíblia diz, os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E qual foi a reação de Pedro? Vamos batizar todo mundo na água. A notícia chegou em Jerusalém antes de Pedro voltar. Quando Pedro volta, depois da notícia ter chegado, já estava lá o time dos fariseus, esperando ele, os convertidos. Você entrou em casa de gentios, você comeu com eles. Pedro diz, gente, deixa eu explicar. Antes de eu fazer o que vocês estão certo e ouvir o que eu fiz, eu estava orando, Deus me deu uma visão. E ele falou isso. Depois o Espírito Santo falou comigo, alguns homens vieram buscá-lo, vá com eles, nada duvidando. Esses homens só vieram porque um anjo de Deus apareceu a ele. Esse é um homem piedoso, sério, tem bom testemunho de todo mundo. Quando cheguei lá tentando entender o que Deus queria e comecei a pregar o Evangelho, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Atos 11, de 15 a 18. Pedro diz, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Quando ele usa essa frase, como sobre nós no princípio, ele falou, galera, o padrão está repetindo. Deus está fazendo as coisas do jeito dele. Aí ele continua e diz, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado nós quando cremos no Senhor Jesus, que era eu, para que pudesse resistir a Deus. Agora olha, o circo estava pegando fogo. Quando ele falou isso, a Bíblia diz, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, o que já estava atrasado, podia estar fazendo desde o início. E glorificaram a Deus dizendo, então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Como é que eles entendem que a salvação se estendia aos gentios? Quando eles reconhecem que a promessa do Espírito foi concedida a eles da mesma forma que havia sido dada ao primeiro grupo que creu neles. Eu não consigo olhar para esse volume de textos, de mensagens e imaginar que essa turma não valorizava a obra do Espírito Santo da maneira como nós desvalorizamos atualmente. Em Atos 14, eu nem vou gastar muito tempo aqui, porque eu estou dando muita cena dos próximos capítulos para deixar vocês curiosos, para vocês voltar para os outros cultos. Mas eu quero explorar isso um pouco melhor. Paulo e Barnabé saem para as viagens missionárias e eles vão pregar no meio dos gentios, o que era um desafio. Porque pregar para judeu era relativamente mais fácil. Os caras já criam na Bíblia, eles só tinham que convencer o judeu, baseado na Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, que Jesus era o cumprimento das promessas. Mas eles tinham um ponto comum. Quando iam pregar no meio dos gentios, os chamados pagãos, eles criam em outros deuses. Eles não tinham um ponto de crença comum, que era a Bíblia. É por isso que o Evangelho tinha que ser pregado com sinais, prodígios e milagres, senão não haveria conversão. Mas mesmo depois, na hora de discipular, um judeu que convertia já sabia que moralidade não podia. Um judeu convertia já sabia que idolatria não podia. Esses assuntos eram tão básicos que nem entravam no discipulado. Mas os gentios convertiam praticando imoralidade dentro do culto aos seus deuses, que eram templos com ídolos. Então até para discipular o trabalho aqui era outro. Levando esse desafio em conta, imagina que Paulo e Barnabé, com algumas pessoas os acompanharam. Eles chegam numa cidade, pregam o Evangelho, agregam o primeiro número de convertidos, dão gás, fortalece aquela turma, fica um pouco tempo. E daqui a pouco eles dizem para essa turma, galera, segura a onda aí, que nós vamos para outra cidade pregar o Evangelho. E deixava aquele grupo para trás. Chegavam na outra cidade, pregavam o Evangelho, ganhavam vários, começavam a discipular, davam o básico para eles, falavam a mesma coisa, segura a onda aí que nós vamos pregar em outra cidade. Na outra cidade faziam a mesma coisa, ganhava a turma, dava um gás inicial, ficava um pouco tempo. Dizia, gente, partiu, próxima cidade, pregar o Evangelho. Eles iam para outra cidade. O que, depois de Atos 13 e 14, de toda uma jornada de várias cidades, o que eles resolveram fazer é, agora vamos voltar em todas as cidades por onde nós passamos e vamos fortalecer a alma dos discípulos. E Atos 14, 23 diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Os presbíteros são apresentados na Escritura como os responsáveis pelo governo da igreja local. Nós estamos falando de liderança. Não só o pastoreamento, mas estamos falando de governo. Essas assembleias eram devidamente presididas.
Isso significa que se eles vão estabelecer na volta, é porque quando saíram, não tinha líder, não tinha pastor. Quem que deixa um bando de novo convertido sem líder? Sem ninguém para pregar ou para ensinar? Agora, pior do que não ter pastor, eles não tinham Bíblia. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. O Velho Testamento só era acessado pelos judeus nas sinagogas. E eles, os gentios, não seriam recebidos, não podiam entrar numa sinagoga. Então eles não têm Bíblia. Esse povo não tinha um prédio de reunião como nós temos. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas eles não tinham um prédio. Pastor, o prédio é a coisa mais essencial? Não, mas ajuda pra caramba. Pode não ser a mais vital, mas é bem importante, senão a gente não veria as igrejas depois se organizando e dando tudo isso. Um local para reunião, líderes e até a própria Bíblia seria providenciada. Agora, como é que eles largam esse povo sem Bíblia, sem líder, sem prédio, vão embora, sem preocupar se essa turma vai desviar? Hoje em dia nós damos prédio, nós damos Bíblia, nós damos pastor e o povo desvia. Você imagina sem. E aí você vai entender por que eles trabalhavam com a obra do Espírito Santo dessa forma. 1 de João 2,20, vós tendes a unção do santo e tendes conhecimento. 1 de João 2,27, ele continua e diz, porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, ela põe vocês num lugar diferenciado e diz, não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Jesus tinha dito, ele vos guiará a toda a verdade. Ele estava dizendo, chegará a hora em que nós vamos providenciar liderança. Isso será importante quando isso acontecer. Chegará o momento que nós teremos a Bíblia e o padrão de fé de tudo aquilo que será pregado e ensinado. Chegará o momento que nós vamos providenciar as outras coisas. Mas agora, a essência de tudo vocês têm. Se deixem ser governados e liderados pelo Espírito Santo. Agora, hoje nós temos tudo. Temos estrutura, temos Bíblia, temos pastor, temos as coisas que eles não tinham. E não conseguimos produzir nem de longe o impacto que eles produziam. Porque nós tratamos como opcional o que para eles era essencial. Dá para entender a diferença? Terceiro e último lugar, para a gente terminar e passar a ceia. Se a obra e o ministério do Espírito é tão importante, como estamos falando, não só para o resultado final, de ser transformado à imagem de Jesus, mas desde o início, arrependimento, fé, conversão, santificação, capacitação para o ministério, enquanto estamos sendo trabalhados, até chegar no produto final, tudo está relacionado com Ele. Por que é que Deus não derrama logo do Espírito Santo de uma vez e faz tudo o que Ele tem que fazer? Esse é o ponto que rapidamente nós vamos abordar, que é a preparação para as próximas palavras. Porque Deus não faz tudo sozinho. O homem é chamado a interagir com o Espírito Santo. E eu quero terminar falando da nossa responsabilidade. Quando Jesus fala para os discípulos, não se ausente de Jerusalém, eles não ficaram só esperando. Atos capítulo 1, verso 14, fala da relação, os nomes de todos os apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas, diz assim, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse povo está usando um recurso, a oração é uma chave. Jesus, em Lucas 11, diz, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe o que ele está dizendo? Não é automático nem espontâneo. Você vai ter que aprender a orar a respeito disso. Você vai ter que fazer a sua parte para se expor, para que você acesse aquilo que não é automático nem espontâneo. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, é impressionante como a oração está por trás dessas manifestações. Atos capítulo 4. Os apóstolos foram presos por pregar o evangelho, são ameaçados para não falar mais, são soltos. Quando são soltos, eles reúnem um time para orar. E essa turma começa a levantar uma oração unânime a Deus. Em Atos 4, de 29 a 31, nos versos 29 e 30, eles estão dizendo, Senhor, concede que anunciemos com toda intrepidez a Tua palavra. Enquanto o Senhor estende a mão para operar curas, sinais, prodígios, milagres, em nome do Teu santo servo Jesus. Eles estão dizendo, ninguém vai amedrontar a gente, ninguém vai parar a gente. Nós vamos continuar nesse negócio que nem um louco, sangue nos olhos, faca no dente. Nós vamos cair para dentro, mas nós precisamos do Senhor. O verso 31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eu vejo gente que fica impressionado quando alguém treme ou cai debaixo do poder de Deus. Você imagina tremer o prédio?
tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E o texto termina dizendo assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aí nós vamos entender melhor essa questão da responsabilidade. Em Efésios 5,18, a Bíblia fala de um outro ambiente onde nos tornamos mais suscetíveis, sensíveis a Deus e ao Espírito, além da oração, que é a adoração. E diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Imperativo. A ordem foi dada a nós. Deus diz: vocês têm que se encher. Ou seja, não é esperar ele fazer. Tem uns crentes que eu acho que eles imaginam que o Espírito Santo é que vai correr atrás dele. Por favor, deixa eu te encher. Vai pegar mal para mim lá em cima com o Pai. Se você não me der, por favor, me deixa te encher. Eu preciso disso. Não vou me sentir um bom Espírito Santo se você não me der espaço. Ele vai olhar para você e dizer: quem escolheu perder foi você. Nós temos que nos expor. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, gente. Nós precisamos parar com essa mentalidade, me perdoa a honestidade estúpida, de achar que o que nós temos, quase metade do culto, é uma cantoria. Aliás, tem uns crentes que programam chegar depois e ainda falam: perco tempo com a cantoria, eu chego depois. Eu acho isso uma lástima. Não apenas porque ele não entendeu que Deus é digno de honra e adoração, mas ele não entendeu que Deus não precisa. Quem precisa disso é a gente. O impacto não é nele, é na nossa vida. Há uma exposição à presença dele. Nós somos responsáveis por provocar o enchimento. Quem está entendendo? Aliás, essa conjugação enchei-vos, que é feita no koineu, grego antigo, a língua original que foi escrito no Novo Testamento, a gente não tem um equivalente ao que foi escrito no português para traduzir. Aliás, na maioria das línguas não tem. Porque é o que os estudiosos chamam de tempo contínuo. É uma ação ininterrupta. Se fosse traduzido ao pé da letra, seria mais ou menos assim: encham-se, continuem a se encher e nunca jamais parem de se encher. O máximo que a gente tem para indicar continuidade é o gerúndio. O pastor está pregando, daqui 5 minutos não estará mais. Então o pregando só funciona para agora. Ele não garante continuidade. Eu só reconheço que a ação está acontecendo nesse momento, mas não garante continuidade. No italiano eles têm uma coisa um pouquinho melhor do que a gente para falar de efeito. Por exemplo, eles não dizem que Jesus morreu ou foi morto, como nós conjugamos. No italiano eles falam: Jesus é morto. Porque existe uma regra na gramática deles, deixa eu ver se eu vou lembrar exatamente o que me explicaram, que é mais ou menos assim: a morte de Jesus está no passado, mas o impacto da morte segue dando resultados. Nós conjugamos no presente, mas não estão conjugando o infinitivo. O que foi nos pedido é um ato contínuo. Quem era a turma de Atos 4, onde tremeu o lugar, que estão buscando ser cheio do Espírito Santo? É o povo que já estava em Atos 2 no dia de Pentecostes, que já tinha sido cheio do Espírito Santo e falado em línguas. Eles entenderam que isso não é uma única experiência, que é ato contínuo e que nós somos responsáveis por buscar o enchimento. E de novo em Atos 4, assim como em Atos 2, nós temos um ambiente de oração. Ou seja, nós temos que entender a nossa responsabilidade. 1 Tessalonicenses 5,19, esse é assunto das próximas mensagens, mas só para a gente arrematar aqui. Paulo diz: não apagueis o Espírito. O que ele está dizendo? As traduções mais antigas dizem: não extingais o Espírito. Que existe algum botão escondido em algum lugar dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém descobrir e apertar, o Espírito Santo desapareceu, deixou de existir. Você não extingue a pessoa, ele é o Deus eterno. Aliás, Apocalipse 9,14, Hebreus 9,14, o chama de o Espírito eterno. Ele não tem começo nem fim. Então a pessoa dele não pode ser extinta. O que é extinto? A sua obra. Então a obra dele é apresentada na Bíblia como um fogo na minha e na sua vida. Para o fogo ficar aceso, você tem que botar combustível. Não importa se é lenha, o tipo de combustível que estamos falando. Se você põe pouco, o fogo diminui. Se parar de pôr, o fogo apaga. Se botar muito, o fogo aumenta. Mas é nossa responsabilidade manter o fogo aceso, não é dele. Então, se entendemos a importância da obra dele, a ponto de valorizar e dizer: isso é muito sério, a gente não pode brincar, e entendemos a responsabilidade de participar no processo e interagir, isso vai nos levar a um lugar diferente. Mas, pastor, como é que a gente interage mesmo? Não perca os próximos domingos, porque nós vamos parcelar esse assunto.
Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. E antes de passarmos a ceia, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que sempre precisamos de alguma pergunta prática quando ouvimos a palavra de Deus. Como fizeram para Pedro no dia de Pentecostal, o que eu faço com isso tudo que você falou? Então a minha pergunta para você é, para você saber para onde vai, é importante que você saiba onde está. Para dar os próximos passos, você tem que saber onde está. Então a minha pergunta para você é, onde você se encontra diante desse cenário que apresentamos? Será que você está como aqueles efésios que nunca ouviu falar do Espírito Santo? Que daqui a pouco vai descobrir que não só não recebeu o Espírito Santo, como nem Jesus você recebeu ainda. Que você estava desejoso, estava aberto, estava cheio de vontade, mas mal orientado e precisando do básico. Porque se esse é o lugar onde você está, o próximo passo é trazer Jesus de verdade para dentro e buscar, na sequência, a experiência com o Espírito Santo. Talvez você diga, não pastor, eu não estou nessa vibe aí dos Efésios não. Eu acho que eu estou como os apóstolos antes do dia de Pentecostes. Eu já encontrei Jesus, eu sei que eu preciso do Espírito Santo, mas ainda estou buscando e não cheguei nesse lugar da experiência. Então, sabendo onde você está, você sabe que o foco agora a ser resolvido é a experiência com o Espírito Santo. Pastor, eu acho que eu estou melhorzinho. Eu acho que eu não estou no lugar dos Efésios nem dos apóstolos antes de Pentecostes. Eu estou naquele momento dos apóstolos depois de Pentecostes, precisando orar para voltar a ser cheio. Porque eu não mantive o fogo aqui tão alto como deveria. Sabendo onde você está, você sabe para onde precisa ir. Pastor, eu vou falar para o senhor, eu estou que nem os apóstolos depois que tremeu o lugar que estavam reunidos. Eu estou meio no ato contínuo, sendo cheio do Espírito Santo. O que é que eu preciso? Entender como entrar nas águas profundas. Nós vamos falar disso nos próximos domingos. Mas sempre há um lugar para que a gente avance. E para que você entenda para onde vai, você precisa reconhecer aonde está. Alguns dias atrás, uma semana e pouquinho atrás, estava no final de um desses períodos de jejum. Eu tive uma experiência singular. Eu estava assim, tragado de sono na madrugada. Eu tinha feito o que eu não gosto, tomei muita água antes de ir para a cama. E acabei acordando no meio da noite, precisando ir para o banheiro. Eu fiquei até com raiva de ter bebido água, porque eu não queria. O sono estava profundo, estava gostoso. Eu lembro que eu voltei do banheiro para a cama, preocupado de dormir em pé. E tão grogue de sono que eu estava. Eu pensei, será que tem algum perigo de eu dormir em pé, de eu cair aqui? Sério que eu pensei nisso. Porque eu estava assim, eu pensei, encostar a cabeça no travesseiro de volta, não dá 3 segundos, já apaguei, fui para Nárnia. Enquanto eu pensei isso tudo e me acomodei, encostei a cabeça no travesseiro, uma voz suave, parecia um pensamento, um sentimento, sussurrou dentro de mim. Por que você não ora um pouquinho? Eu não tenho problema de orar madrugada, estudar a Bíblia de madrugada. Quando eu não durmo, vira madrugada, é ótimo. Mas depois que eu dormia, é tão difícil para mim. Então eu sabia que não era minha carne querendo orar. Eu sabia que o diabo não teria nenhum interesse para me chamar para oração. Não tinha dificuldade de discernir que aquilo era um convite. Mas a minha carne pensava agora, como quem diz, não dá para orar depois. Ao mesmo tempo algo dizia dentro de mim, com um convite desse, você vai preferir dormir. Eu falei, vou orar um pouco. E quando eu comecei a orar, eu não consigo descrever o que aconteceu naquele lugar. Mas foi um dos maiores encontros que eu já tive com a presença de Deus da minha vida. Alguém me perguntou, pastor, você ouviu Jesus? Falei, graças a Deus, não. Acho que eu tinha morrido com a consciência do Deus invisível que eu preguei alguns domingos antes. Temor de Deus se apoderou de mim. Era um misto de vontade de rir, de chorar, de orar na minha própria língua, de orar no que Paulo fala da língua dos anjos, de permanecer em silêncio, de falar, de ouvir, é indescritível. Alguém falou, pastor, se eu senti de um lado ou do outro, não, ele estava em todo lugar. E de repente ele me trouxe uma convicção.
Ele diz, esse grupo de pessoas não jejuou com você. Nós tivemos quase 20 que entraram nisso espontaneamente, de forma orgânica. Minha mulher e meus filhos, junto com vários dos pastores e líderes da casa, disseram, não, nós vamos te acompanhar dessa vez. E a maioria bateu os 40 dias do jejum. E o Senhor começou a falar comigo. Eu provoquei eles. Eu estou orquestrando essas coisas. Eu estou trazendo um tempo novo. E Ele me deu uma certeza de que algumas coisas aconteceriam de forma diferenciada a partir desse mês nessa casa. Eu não consigo explicar para você o nível de certeza que eu tenho. Então, se você não consegue crer, pega uma carona na minha fé. Um vento vai soprar nesse mês, mas não é para parar esse mês. É para trazer um despertamento que nos leve a um lugar mais profundo. Não só um lugar de maiores experiências, mas de consolidar nosso relacionamento com Ele de uma forma diferenciada. Eu quero não apenas dizer para você o que eu estou crendo. Eu quero te dizer o que o Altíssimo me comunicou, que foi determinado pelos céus. Sua única decisão é se você aproveita ou não. E essas coisas não estão acontecendo à toa. Mas nós queremos que será um mês de realmente entrar no lugar novo. Eu quero convidar você a não ficar de fora, a vir conosco. Se você não vir aqui, eu não vou terminar nunca. Então eles vão achar que você não quer fazer assim. Então eu não vou. E deixa eu fazer mais uma breve oração. Se o Senhor não vivificar essa palavra, Senhor, terá sido só uma aula sobre o Espírito Santo. E nós te pedimos mais. Nós te pedimos por uma santa provocação, por um despertamento, por um movimento espiritual intenso e poderoso de restaurar a sensibilidade, de nos chamar, de nos atrair para perto de si e de encontrar em nós resposta. Nós oramos que não apenas nesses ambientes de culto, mas a partir deles, que o Senhor visite os nossos irmãos nos seus lares enquanto dormem, em qualquer outro ambiente, que seja um tempo não apenas de uma ativação de dons ou da unção, mas de um reencontro na comunhão com o Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.